Bom dia, meu amigo. Uma boa tarde para você, uma boa noite. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. Eu convido você nesse momento a fazer uma oração comigo, para que possamos, então, estudar mais um assunto. Curve sua fronte onde você está e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós vamos estudar a Tua Palavra. Esteja com essa pessoa que irá estar conosco, que o Senhor possa cuidar dela de uma maneira toda especial. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós começarmos o nosso estudo, nós estamos fazendo uma promoção no nosso canal, na verdade é um sorteio. Estamos sorteando essa Bíblia. É uma Bíblia muito boa para se estudar. Nova tradução, nova versão internacional, uma tradução bem simples. E também junto com a Bíblia estamos fazendo sorteio desse DVD de estudos, A Grande Esperança, com o pastor Alejandro Buyon. Como você vai fazer a participar desse sorteio? No final desse vídeo vai ter um outro vídeo. E nesse outro vídeo tem por tema princípios de saúde. Então você vai entrar nesse vídeo, lá você vai assistir o vídeo, você vai dar lá um gostei e você vai fazer um comentário embaixo. No comentário você vai dizer o seguinte: quero a minha Bíblia. E aí você passa a participar. Então fica aí a dica, né? Você querendo participar do sorteio, é só fazer aí, né? Esse passo a passo e aí passa a participar do sorteio. Mas vamos lá. Dom de profecia é o estudo de hoje. Aqui nos diz assim: antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso aí está escrito em Amós 3, verso 7. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias, né? Então aqui nós temos um pequeno resumo, né, do assunto. Mas veja só, a primeira pergunta diz assim: qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Vamos ver? Mateus 24, verso 24. Então eu estou aqui com minha Bíblia na mão e convido você a estar também com a sua para podermos acompanhar os textos juntos. Mateus 24, verso 24. Mateus está no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24, e o verso é o verso 24, que nos diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Então perceba o seguinte: qual seria, né, os sinais, né, do fim? Qual seria? Aqui nós temos falando de falsos cristos e falsos profetas. Mas o que é interessante é que esses falsos profetas que está falando aqui, ele operaria sinais e prodígios, né? Se possível, enganaria até os eleitos. Então hoje nós vemos muitos homens aí se dizendo profetas de Deus, né? E fazendo milagres, fazendo curas, fazendo prodígios. Mas será que realmente esses homens são profetas escolhidos por Deus? Será que realmente eles fazem a vontade de Deus? Será o que eles fazem é verdade, né? E perceba que esses homens,
eles não têm só o poder de fazer prodígios e milagres, né? Mas ele também tem poder de enganar as pessoas. E a Bíblia fala que, se possível, até os eleitos, né? Até os escolhidos. Então é preciso ter cuidado com essas pessoas. E hoje nós vemos realmente muitos aí se dizendo ser profetas de Deus e fazendo curas e milagres, né? E muitas vezes enganando a muitos. Muito cuidado, né? Mas vamos seguir. O nosso estudo aqui tem mais uma pergunta que diz assim: como saber se um profeta é verdadeiro ou falso, né? Como a gente vai saber se esse sujeito que se diz profeta, ele é verdadeiro ou falso? Vamos para o livro de 1 João. Convido você a ir no livro de 1 João, pertinho de Apocalipse, voltando um pouco. E o verso é o verso 1, que diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que as Escrituras aqui nos diz, né? Não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se ele é de Deus, né? Como é que nós vamos provar se um profeta é verdadeiro, né, ou não? Como vamos provar? E aqui diz que existe muitos, né, que estão pelo mundo, saindo pelo mundo afora. Nós vamos provar da seguinte maneira. Aqui embaixo nós temos 5 características de um profeta verdadeiro. Se esse profeta que se diz verdadeiro, né, ele se encaixar nessas 5 características que nós vamos aqui embaixo citar, então realmente ele é verdadeiro. Se ele não se encaixar nessas características, ele é um falso profeta. Então a Bíblia diz que nós devemos provar para saber se esse profeta é verdadeiro. Mas vamos na primeira característica. Aí no livro onde você está mesmo, em 1 João 4, verso 2, diz o seguinte. Vamos lá, a primeira característica de um profeta verdadeiro. Nos diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? Então a primeira característica de um profeta verdadeiro, ele crê que Jesus veio a este mundo em carne, né? Ele crê que Jesus veio a este mundo em pessoa, né? Se fez carne e habitou entre nós. É a primeira característica. Mas vamos ver a segunda característica desse profeta verdadeiro. Mateus capítulo 7, e o verso é o verso 15 e 16. Eu convido você a irmos em Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. O 15 nos diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E aqui diz: pelos seus frutos os conhecereis. Conhece porventura uvas dos... colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Então você percebe que lá no começo do texto, o texto fala assim: acautelai-vos, né? Cuidado, né, com os falsos profetas. Se parecem com ovelhas, né? Estão disfarçados de ovelhas, mas são lobos roubadores. Mas o que é interessante para nós aqui é o seguinte: pelos frutos vos conhecerei, né? Então, o profeta verdadeiro, ele manifesta frutos em sua vida, né? Mas o que são esses frutos? Eu convido você a ir no livro de Gálatas, o capítulo 5 de Gálatas, e o verso é o verso 22, nos diz o seguinte, Gálatas 5, e o verso é o verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Aí o verso 23 diz: mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então o profeta verdadeiro, ele tem que manifestar aqui, né, esse fruto, não é isso? Ele tem que mostrar uma vida digna, né, diante de Deus, né?
uma pessoa que faz a vontade de Deus. Então, tem que manifestar fruto em sua vida. Mas nós temos uma terceira característica de um profeta verdadeiro. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Você vai pegar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 18, o verso é o verso 21 e 22. Diz assim: Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então é interessante que o texto fala aqui de se um profeta falou e não se cumpriu, o Senhor não falou por ele, né? Ele falou com soberba. O que é interessante aqui é que um profeta verdadeiro, quando ele fala, né, as suas palavras se cumprem, as suas profecias, elas se cumprem. Então é outra característica de um profeta verdadeiro. Mas nós vamos também ver uma outra característica que está no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20. Eu convido você a irmos ao livro de Isaías 8, e o verso é o verso 20. Nós vamos descobrir uma outra característica de um profeta verdadeiro. E aqui nos diz assim: a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Uma outra característica do profeta verdadeiro é que ele vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus, né? Ou seja, ele vive em conformidade com o que está escrito aqui nas Escrituras, né? Ele segue o que está escrito nas Escrituras. Um outro ponto que também é interessante, quando fala a lei, ele observa os 10 mandamentos de Deus. Quando fala observa, ele guarda os 10 mandamentos de Deus na íntegra, né? Todos eles. Mas veja só, nós também temos aqui em Daniel algo que é interessante. Daniel capítulo 7, 10, Daniel capítulo 10. Seguindo para frente aí, você vai encontrar o livro de Daniel. Capítulo 10, do 7 ao 10. Diz assim: Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e nada retive, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Aqui, em Daniel, nós vemos aqui alguns fenômenos físicos, né? Aqui fala que Daniel ficou sem força física, não é isso? Aqui diz assim: não retive força alguma, o final do verso 8. E no verso 9 diz assim: caí sem sentido, o rosto em terra. Então perceba o seguinte: caiu sem sentido. E perceba aqui então que Daniel, quando teve a visão, ele não respirava, e além de não respirar, toda a força física ele perdia, e essa força física era substituída por força sobrenatural.
É interessante isso, né? Então, quando o profeta ele tem uma visão, ele não respira, ele perde a sua força física e, ao mesmo tempo, essa força física é substituída por uma sobrenatural. Aqui nós temos o seguinte, né? É claro que nós temos uma observação aqui que diz assim: somente a presença de fenômenos físicos não é a prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais, né? Então não é só o acompanhamento de fenômenos físicos, mas aqui diz assim, veja só, o verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas, né? Então, além do acompanhamento de fenômenos físicos, o verdadeiro profeta ele tem que crer na encarnação de Cristo, ele tem que manifestar frutos em sua vida, cumpre-se as suas profecias e ele vive em conformidade com a Bíblia e a palavra de Deus, né? Aliás, com a Bíblia e a lei de Deus, não é isso? Vamos lá. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Então, nós encontramos também na Bíblia mulheres que tiveram esse dom de profetizar. Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 15 de Êxodo, e o verso é o verso 20. Vamos descobrir aqui quem foi, né, uma dessas mulheres. Aqui diz assim, veja só, Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então nós encontramos aqui, né, a primeira, bora dizer assim, na ordem, né, a primeira mulher que era profetisa. E quem era essa mulher? Miriam, irmã de Arão e de Moisés. Mas será que nós achamos outra mulher na Bíblia que era profetisa? Convido você a irmos para o livro de Juízes. Juízes 4, verso 4. E o texto nos diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Então aqui nós temos Débora, não é isso? Outra mulher que era profetisa. Convido você aí agora no livro de Lucas, no Novo Testamento, o capítulo 2 e o verso é o verso 36. 2:36. E o texto diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Então aqui nós temos uma outra mulher. Qual é o nome dessa mulher? Ana. Mas seguindo mais ainda, será que nós encontramos mais alguma profetisa? Convido você a irmos ao livro de Atos 21, verso 8 e verso 9. Estou folheando minha Bíblia e convido você a fazer o mesmo. Atos 21, verso 8 e 9. Aqui nos diz o seguinte, veja só, no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então aqui nós vemos 4 moças, né, que profetizavam. Então entenda que também Deus usou mulheres, né, para o dom profético. E não foi só homens, mas Deus também usou mulheres para esse dom. Vamos lá. Vamos seguir então. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse capítulo 12. Convido você a irmos Apocalipse capítulo 12. É o último livro da Bíblia. E o verso é o verso 17. 12, 17. E o texto nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar.
Então, aqui diz que o dragão Satanás, irou-se contra a mulher. Mulher significa igreja. Então, Satanás está irado contra uma igreja. Mas por que Satanás está irado contra essa igreja? Porque essa igreja ela tem duas particularidades. A primeira aqui diz que ela guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos na íntegra, né? E segunda particularidade é que essa igreja ela tem um testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse capítulo 19 e o verso 10 nos diz assim: Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o dom de profecia, ou o dom dos profetas, né? E que igreja seria essa? Essa igreja seria a igreja adventista do sétimo dia, né? Essa igreja tem um verdadeiro dom de profecia, né? Nessa igreja nós carregamos dois nomes fortes, né? Adventista, advento, volta de Jesus, né? É um povo que aguarda a segunda volta de Jesus. E também nós carregamos um outro nome, sétimo dia, né? Que se refere ao quarto mandamento da lei de Deus. Então essa igreja adventista do sétimo dia, ela tem esse dom, o dom dos profetas, o dom de profecia, né? A igreja adventista do sétimo dia. Perceba que aqui diz o seguinte: nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja, que segue os mandamentos de Deus. Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen G. White, né? Então, nós cremos no dom de profecia, o dom profético, que se cumpriu na pessoa de Ellen G. White, né? A senhora White, como nós a chamamos, em seu tempo, ela teve visões, teve sonhos concedidos por Deus, e essas visões e esses sonhos ajudaram a igreja a tomar um rumo, uma trajetória, né, naquele tempo. E é interessante que nós acreditamos que esse dom se cumpriu na senhora White porque nós vemos todas as características de um verdadeiro profeta. Ela tinha todas as credenciais de um verdadeiro profeta, né? Era uma pessoa que cria que Jesus veio em carne, era uma pessoa que ela manifestava frutos em sua vida, as suas predições, né, as suas profecias, elas se cumpriram. Era uma pessoa também que vivia em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. E também uma pessoa que, quando ela tinha suas visões, ela perdia a força física, ficava sem respirar e ela recebia uma força sobrenatural. Tem uma história mesmo que diz que quando ela teve uma visão, ela ficou meia hora com os braços estendidos à altura do ombro, com a Bíblia de 8 quilos, segurando a Bíblia de 8 quilos durante meia hora. Aqui diz assim, veja só, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo, o cumprimento de suas profecias, os frutos positivos em sua vida. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Se você quiser conhecer mais um pouco da história da senhora White, você só fazer uma pesquisa rápida e você vai saber melhor quem foi essa pessoa, né? Essa profetisa que nós acreditamos que foi usada por Deus, né? E ela tem vários livros dela, livros que ela escreveu e que nos ajuda, né, a compreender melhor, né, a palavra do Senhor Deus.
E na verdade ela diz que a Bíblia é o livro principal, né? Aqui diz assim, veja só, qual é a nossa segurança nos dias finais? 2 Crônicas 20, e o verso é o verso 20. 2 Crônicas 20, e o verso é o verso 20. E o texto nos diz o seguinte, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Né? Então aqui diz assim, qual é a nossa segurança nos dias finais? Crer no nosso Deus e estaremos seguros. E crer nos profetas e prosperaremos. Então realmente nós temos que crer no nosso Deus, não é isso? Aqui eu gostaria de fazer 3 perguntinhas para você. Na verdade, é um compromisso de fé entre você e Deus. Você crê que estamos vivendo nos últimos dias? Você crê? Você aceita o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É desejo seu ler os livros escritos por Ellen G. White? Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, amém. Eu convido você a curvar sua fronte e vamos conversar com Deus. Agradeço por você ter ficado até o final desse estudo, que Deus possa lhe abençoar através desse estudo e espero que você tenha compreendido mais um pouco da palavra do Senhor. Curve sua fronte onde você está e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos estudar a Tua Palavra. Esteja com essa pessoa que estudou conosco. Cuide dela. Nos abençoe nesse dia. Nos guarda, nos livre de todo mal. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu lhe agradeço por você ter ficado comigo até o final e até mais uma próxima.